e trancafiado lá no cárcere interior. Há quem diga que o lugar era tão ruim, era tão triste num Charim, que lá no fundo do cárcere, é história extra-bíblica, digamos. Verdade ou mentira, não sei. Mas brotavam águas lá naquele presídio, para vocês entenderem, podre, onde os servos de Deus estavam, brotaram água, e ali alguém teria sido batizado. É teólogos que afirmam isso, teólogos, estudiosos, curiosos, sei lá, não sei, mas é o que alguém comenta. Bom, aí vem, irmãos, eles presos. Não, alterou, já adiantou aqui. Eles presos, perto da meia-noite, 11 horas, 11h20, 11h30 da noite. Vocês são todos novos, mas eu não me incomodo em citar para vocês, não. Há uns anos atrás, alguém compôs uma música popular, e o nome da música era Tô Nem Aí. Tô nem aí. Tô nem aí para vocês. Tô nem aí para as autoridades que nos trancafiaram aqui no presídio. Tô nem aí para vocês que se incomodaram porque uma mulher foi liberta. Tô nem aí. Vamos continuar orando e adorando a Deus. Presos sim, presidiários sim, mas nós vamos continuar adorando. Incomodados? Eu falei isso aqui uma vez, né? Nunca mais eu encontrei na loja. Eu tinha um adesivo, professor Cabral, lá no para-brisa do carro. Os incomodados que se convertam. Incomodados que se convertam. Interessante que ninguém se incomodou não, porque eles se oravam e pregavam perto da meia-noite. E diz o texto bíblico que os outros presos os escutavam. Isso aqui a gente aprende porque, olha só, irmãos, nossos cultos hoje tem que ser no máximo até as 21 horas. Se passar as 21 horas, está todo mundo com sono, inclusive o pregador, né? Cansado, com sono, tem que dormir cedo, amanhã tem que trabalhar, acordar cedo para trabalhar. É assim, né? Lá estava na prisão, mas presos ou não, perto da meia-noite. E às vezes, irmãos, nesses horários mais impróprios, entre aspas, se é que existe horário impróprio, às vezes nesses horários mais impróprios é que acontece o terremoto, é que acontece a bênção. Eles oravam, louvavam a Deus, mesmo presos, os outros escutavam, e sobreveio, a princípio, dá a impressão de que veio de cima. É a impressão que dá, né? Se é isso mesmo, não sei. Sobreveio um grande terremoto que estremeceu tudo. É interessante. O prédio não caiu, as portas se abriram e as prisões foram soltas. Milagre, né? Porque se houve um tão grande terremoto, é para o prédio desabar, certo? É para o prédio desabar. Não houve. Não houve desabamento. Houve abertura. E pensaram que todos tivessem fugido, mas ninguém fugiu. Paulo e Silas disseram, não faça mal algum, porque estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Então, a gente aprende diversas lições. Eu quero citar algumas, rapidamente, lições para os adoradores. Primeiro, estudo e aprendizado bíblico. Examinai tudo e retende o bem. Irmãos queridos, eu falei no início, o pecador que ainda não se entregou para Jesus, ele precisa basicamente entender o quê? Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou para salvar o pecador. Ele precisa entender isso. Ele precisa entender que ele é pecador, ele precisa de Jesus para se salvar. Mas nós, que já aprendemos isso, que já entendemos isso, precisamos entender que precisamos ter compromisso com Deus. Pregar a palavra em tempo, fora do tempo, ainda que prisioneiros. Em quaisquer circunstâncias, vamos pregar. Estão ouvindo? Não sei se estão ouvindo ou não, mas vamos pregar. Então, precisamos aprender. E a Bíblia diz que
a gente tem que examinar e reter o bem. Aquilo que não presta, você examinar, né, irmãos? Que tem coisas que a gente já sabe que não presta mesmo, para você perder tempo. O que é ruim, o que é mundano, o que é carnal, não precisa perder tempo examinando. A gente já sabe que não presta. Mas se tem alguma coisa boa, a gente examina e retém o bem. Mas o que João escreveu? Conhecereis a verdade. A verdade libertará. Isso é a verdade que liberta. Irmãos queridos, me parece, meu querido, amado pastor Cabral, me parece que é tempo dos crentes se converterem. Meu querido irmão, minha querida irmã, que está me acompanhando aqui, e talvez ouça isso mais tarde, parece que é tempo de pessoas se converterem, pessoas que já são batizadas, que já declaram servas de Jesus, e assumirem compromisso sério com Ele, para que a igreja viva, anuncie a palavra e bata de frente com as portas do inferno, e as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. E às vezes, irmãos queridos, está acontecendo porque nós estamos fracassando, porque nós não estamos conhecendo a verdade, porque nós não estamos querendo compromisso sério com Deus, estamos levando a coisa no tipo, tô nem aí, tipo assim. Não pode ser assim. Se a gente agir assim, vão ter igrejas fracas. E não duvidem, congregações com os seus templos e as portas fechadas. É possível isso, pastor? Não sei citar exemplo aqui, mas existe, irmãos. Diversas cidades, em outros países, inclusive, há templos fechados. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Agora, contra algumas congregações cujos templos estão sendo pouco frequentados pelos crentes, a situação também é complicada. Agora, número 2, reverência para com Deus. Até lá no presídio havia reverência. Meus irmãos, esse negócio tem não, né? Não posso falar. Tem que vir para a igreja e fica com telefone, irmãos. Vocês já me viram algumas vezes aqui, olhando o telefone, mas selecionando um louvor para a gente cantar depois do culto. Falta de reverência. Complicado, hein, Malénia? É complicado. Falta de reverência no culto. Entra e sai. A gente tem uma sede enorme, muita sede. Toda hora tem que tomar água, toda hora tem que ir ao banheiro. É um negócio complicado. Falta de reverência. Paulo e Silas pregavam e os outros crentes estão lá, os outros presos estão lá, ligados, ouvindo, escutando. Nós queremos ouvir, queremos saber o que esses homens falam. Esses homens pregaram uma mulher rica chamada Lídia se converteu na meu reino. Outra mulher endemoniada foi liberta. E eles estão presos, vamos ouvir. Reverentemente ouviam. Até no presídio havia reverência. Às vezes, em nossas igrejas, não há reverência. Deve ser complicado. Mensagem do WhatsApp e mensagem não sei de quem, não sei de onde. Olha, é complicado. Reverência. Vamos em frente. E aí vem recomendações bíblicas, porque nesse caso, ou nesses casos, a Bíblia diz que nós estamos adorando a Deus com os lábios. Só. O coração está muito longe. Está onde? Não está lá na Penha, não é Fernão? Está não. Não está lá na Penha, né? O coração pode estar onde? Barro Vermelho? Não. O coração pode estar lá no Alberto Torres? Não. O coração pode estar onde? Lá no Parque São Mateus? Não. Tem que estar aqui, irmãos, de corpo e alma adorando a Deus. Senão o nosso culto não é completo. Não tem como. Bom, outra lição, a terceira comunhão com Deus em tempo integral. Está lá em cima, número 3. Comunhão com Deus, baixa um pouquinho, irmã, né? Isso, comunhão com Deus em tempo integral. Irmãos, tempo integral. Isso é. 4 ou 5 minutos não tem problema, né? O café não vai esfriar. Irmãos, presta atenção nisso aqui. A vida está muito agitada, irmãos. A vida de hoje, século XXI, para nós aqui de Campos, de qualquer lugar do mundo, está muito agitada. A vida é muito agitada, muito complicada, é bem diferente de outros tempos. A gente está sempre com falta de tempo.
Eu não vou entrar em detalhes, mas o problema não é falta de tempo. Pastor, você não é dono de casa, você não cozinha, você não faz almoço, janta, não, né? Queridos, queridas, irmãs, doces, amadas de minha alma no Senhor, o problema não é falta de tempo, não. O problema é administrar o tempo. Isso acontece com todo mundo. Acontece com a dona de casa, acontece com os pastores, acontece com os membros, no geral acontece com todo mundo. Eu não tenho tempo, porque eu não sei administrar o tempo. Sabe administrar o tempo, vamos ter tempo para ler a Bíblia e para servir a Deus. Sempre 24 horas com integralidade, tempo integral, adorando a Deus em todas e quaisquer circunstâncias. Fala sério. Se fosse você e eu, depois de apagar a multa em praça pública, porque estava pregando a palavra de Deus que salva, que cura, que liberta, ser preso. Se fosse você, se fosse eu, estaríamos adorando a Deus, louvando e orando, louvando, cantando. Eu não sei se Paulo e Silas cantavam tão bonito como a Pamela canta. Não sei. Eu não sei quem eles cantam, mas cantavam. Não sei se eles se esforçavam para cantar, como a gente se esforça aqui para cantar. Não tinha playback, não tinha nada, não tinha microfone, não tinha nada, mas cantavam. Será que fosse eu que estivesse lá, estaríamos fazendo isso? Se fôssemos nós, estaríamos cantando, louvando a Deus. Nas situações mais contrárias, nas maiores adversidades, nos maiores sofrimentos, estaríamos fazendo? Amados, quantas vezes nós estamos colocando condicional, se der, se for possível, se tiver tempo, se não chover, se o sol não estiver muito quente. É complicado, amados. É complicado. Se a gente não levar isso a sério, Satanás dá rasteira da gente, porque ele leva a sério a função dele. Se nós não levarmos a sério, Satanás passa a rasteira da gente. A gente cai, é de quatro mesmo, tranquilamente, porque ele leva a sério a função dele. Nós não levamos a nossa função a sério. Deixa eu ler. Então, amados, onde você estiver, meu irmão, minha irmã, seja cristão, seja cristã. Deixa alguém entender que você é do Senhor. Deixa. E sabe, às vezes você não precisa pregar, não. Às vezes você não precisa pregar. Porque alguém falou, a Bíblia, que o incrédulo lê, não é essa não. A Bíblia que o incrédulo lê é a minha vida, é a sua vida. É o meu palavreado, é o seu palavreado, é o seu gesto, é o seu comportamento, é o seu traje, a sua indumentária, não é? Sabe, sim, eles olham para a gente e aquele é crente, aquele é crente, aquele é do Senhor, aquele é do Senhor. E aí, sabe, irmãos, em qualquer lugar, em quaisquer lugares, em quaisquer circunstâncias, sempre servir a Deus por um tempo integral. Não é? Eu não tenho que determinar os tempos. Eu sou crente em qualquer lugar. Como vocês sabem, irmãos, eu sou há quase 3 anos que eu deixei o ministério, não estou pastoreando. E depois é outro, estou visitando igrejas, louvando a Deus. Eu sou bobo, eu vou parar? Quem é que disse que eu vou parar? Amados, Satanás pode reunir todas as pitonizas do inferno, não vai parar, porque o Senhor está comigo, eu estou com Ele, e eu vou em frente. Eu não vou desistir, sendo pastor, pastoreando ou não. Eu estou pregando o Evangelho, estou louvando a Deus. Como diz o pastor Cabral, eu não venho aqui à igreja, você acha que eu vou ficar em casa? Vou nada. Irmãos, para princípio de agosto, agora, eu estou com 2 agendas. Princípio de agosto. 13 não. 13 não. 13 não. 13 não. 13 não, é 12. De agosto? É. Não. Não. Não.
princípio não. Eu não sei se é 12 ou 13. Aniversário da igreja aqui? Não, né? Bom. É aniversário de outro, eu vou pregar em outro, o senhor vai pregar aqui no meu lugar. Bom, tudo bem. É mais uma. Então são 3, gente. Então são 3. Sabe por quê, amados? Porque eu não sou tolo. Primeiro que a expressão tão simples. Nós estamos mais numa conversa. Eu estou conversando mais com os irmãos que pregando. Mas às vezes esse tipo de transmissão é que a gente consegue interagir. E o importante não é falar tão bonito aqui, né, irmã Pamela? O importante é que a gente consiga interagir. Eu falo, você entende o que eu estou falando, e eu estou terminando. Estou citando um exemplo aqui para dizer para os irmãos que não estou perdendo tempo. Porque para servir a Deus, não tem que ser pastor com ministério. Para servir a Deus, não tem que ser professor da classe. Para servir a Deus, não tem que ser o titular do Ministério do Louvor. Não. Para servir a Deus, basta, o que é mais importante, basta tão somente ser servo. Servo é para servir. E é a maior promoção, tem esse detalhe. Amados, em tudo isso, depois de tudo isso, depois de Lídia Salva, lá na Belo Rio, a pitonisa liberta do seu envolvimento, da sua vida comprometida com o espírito das trevas. Depois de tudo isso, depois dos homens presos, quando ficaram sabendo que eram judeus, que eram romanos, a ordem: pode soltar, porque são romanos, vocês não podiam fazer isso com eles. Aí Paulo bateu no peito e disse: não, é assim não. Agrediram a gente, ofenderam a gente, nos prenderam ilegalmente, agora mandam que soltem a gente. Não, ele que tem de vir para soltar a gente. O crente tem que ter autoridade, irmãos, fazer prevalecer essa autoridade. Foram lá e soltaram. Só que isso aconteceu um milagre. Oração, louvor, adoração, reverência, temor a Deus. Houve terremoto. Com o terremoto, as prisões foram abertas. As prisões sendo abertas, o carcereiro se converteu. Ou deu um gesto que queria se converter. E isso se concretizou quando ele se dirigiu aos apóstolos e perguntou: senhores, depois de tudo isso, o que é que eu tenho que fazer para eu me salvar? Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. Aí veio o milagre, veio a bênção, e o milagre veio quando há compromisso, a reverência, a adoração em tempo integral, porque não importa onde você e eu estivermos, mesmo que sejamos presidiários, o importante é que lá estejamos adorando. Amém? Deus abençoe. Pastor Cabral encerra como vier. E daqui a pouco continua a segunda parte do culto, né? Ou a terceira parte. E a segunda parte. Meus queridos, nós louvamos a Deus pela mensagem que acabamos de ouvir. Quero dizer para os irmãos que nós ouvimos muitas mensagens no decorrer desta semana, ou hoje é o primeiro dia da semana que passou. Mas todas, nós estávamos até aqui conversando com o pastor Milton, todas dentro de uma cultura muito grande, que muitas vezes tornou-se difícil o entendimento do que se queria falar. Concorda? Concorda? Você ouviu ou não? Nada bem. Nós tivemos aqui hoje um português claro, uma mensagem esclarecida, fácil de ser entendida e de alta profundidade aos nossos corações. O Espírito Santo realmente falando dentro da simplicidade das palavras e Deus agindo. Portanto, eu louvo ao Senhor, exalto o nosso Deus pela mensagem que ouvimos, que Deus continue abençoando a sua vida,
que o Senhor continue trazendo sempre naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Que Deus o abençoe juntamente com toda a família. Nós estamos chegando no final do culto desta noite. Quero falar? Pedir, não é para falar? Quero pedir aos irmãos que não saiam imediatamente, especialmente a irmã Laína. Irmã, pode ficar tranquilo que no final a gente deixa você em casa, tá? Então aguarda um pouquinho, é um convite da irmã Rosane, da irmã Roselena. Aliás, é um convite de vocês. Convite de vocês. Então é para aguardar um pouquinho e eu só sei isso. Não posso falar, mas nem sei mais nada. Não sei nada também mais não. Então vou ficar em pé. Vamos encerrar o culto dessa noite.